mais essa noite, mais esse domingo, em que nós estamos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Amém? Então, para nós iniciarmos, vamos nos colocar em pé. E vamos cantar esse primeiro cântico, que fala sobre a importância da presença de Deus em nossas vidas. O mundo ele é muito atrativo, tem muitas coisas, né, que atraem a nossa vida, mas como diz esse cântico, não há nada melhor em nossas vidas do que a presença de Deus em nós. Amém? Então vamos louvar a Ele através desse primeiro cântico. Agradecendo principalmente por tudo que Ele tem feito em nossas vidas durante essa semana. Sabemos que nós passamos por tribulação, por problemas, por dificuldades, mas assim como nós acabamos de entoar esse cântico, a presença dEle está em nós. Por mais que passamos por dificuldades, tribulação, como diz a sua palavra, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então, nada melhor do que nós entrarmos na presença dEle, em oração, e agradecer por tudo que Ele fez, faz e ainda fará em nossas vidas. Então, só você e Ele nesse momento. Converse com Ele. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto que está iniciando neste momento. Amém. Obrigado, Senhor, pelas vidas, ó Pai, que estão aqui presentes.
só fé, numa só comunhão, numa só alegria, numa só felicidade, ó Pai, podermos exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença, assim como nós entoamos esse primeiro cântico, ó Pai. Que formosa é a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, a cada dia, a cada instante, sermos cada vez mais atraídos, ó Pai, pela Tua palavra e pela Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Que a cada dia, a cada instante, nós viemos cada vez mais nos separarmos, ó Pai, do mundo e estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por todos que estão aqui presentes e também por aqueles, ó Pai, que não pôde estar aqui presente, ó Pai, mas que também possam estar com seus pensamentos voltados, ó Pai, para este culto, mas principalmente, ó Pai, com seus pensamentos voltados para o Senhor, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós oramos nesse instante. Amém, Senhor. Amém. Está travado aí, quem lembra dos versículos? Versículo da semana, ó, já vi mãos ali levantadas, né? Então, como nós estamos, a igreja, né, está incentivando a cada irmão, a cada amigo a memorizar, né, os versículos da palavra de Deus, para que nós possamos guardar em nossos corações e não pecar contra o nosso Deus. Então, quem levantou a mão aí, que sabe o versículo da semana, pode falar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. João 14. Muito bem. Quem mais memorizou o versículo da semana? Quem mais? Levanta a mão. Osvaldo. Não se turbe o coração, crede em Deus, crede também em mim. João 14. Amém. Mais alguém? Pode falar, sem vergonha. Mais alguém? Sem vergonha? Não? Aqui atrás? Ninguém mais, gente? Vamos colocar aí então. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. João 14:1. Mas está muito tímido isso aí. Muito tímido. Muito ruim. Vamos falar novamente? Com alegria no coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João 14:1. E agora, será que alguém consegue falar? Sem ler? Mais alguém? Quer tentar? Facinho, pequeno. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João 14:1. Amém. Mais alguém quer tentar? Mais alguém? Decorou? Memorizou? Não? Então vamos falar novamente? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Próximo versículo que nós devemos memorizar, gravar em nosso coração, é o que está em João 14:6. Vamos falar todos juntos esse versículo? Ou alguém já conhece? Vamos ver se alguém já conhece esse versículo. Alguém conhece João 14:6? Vamos lá, dona Dilani. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Amém. Mais alguém? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Mais alguém? Sabe de cor? Já memorizou? Pastor Antônio, eu sei que você sabe. Pode falar, pastor. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Mais alguém sabe?
Paulo disse de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem a mim senão por Jesus. João 14,6. Quem vem ao Pai, senão... Isso aí. Mais alguém decorou? Memorizou? Se não, então vamos falar todos juntos, com alegria. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Amém? Então vamos decorar, memorizar esse versículo durante essa semana. E no próximo domingo nós vamos aqui incentivar aos irmãos falarem aqui, recitar o versículo e a sua referência. Amém? Vamos nos colocar em pé mais uma vez e continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico que fala sobre o amor. Palavra tão pequena, mas muito importante em nossas vidas. Louvemos a Ele. João, que aquele que não ama não conhece a Deus. Né? Olha a força dessa palavra. Né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque nós sabemos que Deus é o amor. Né? Então que nós possamos amar uns aos outros, porque amar não é uma opção. Né? Amar é um mandamento de Deus. Então que nós possamos realmente praticar cada vez mais o amor em nossas vidas. Amém? Amém. Continuemos a louvar ao nosso Deus. Reveste de trevas, não temos um Salvador.
nós temos o sossego, e esse sossego é o que vem de Deus. Amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Enquanto nós estivermos louvando a Ele, também é o momento de nós cumprimentarmos uns aos outros. Cumprimente aquele que está do seu lado, principalmente aqueles que nos estão visitando. E já aproveitando, agradecer, né, por aqueles que estão nos visitando. A igreja se alegra em receber a cada visitante que chega aqui para louvarmos juntos ao nosso Deus. Amém? Fica a 846 quilômetros de Manaus. O projeto dele lá nessa cidade é implantar igrejas batistas, fundamentalistas, normal, Gabriel. Fundamentalista e preparar pessoas para liderar lá naquele lugar, né? E pregar o evangelho não só às comunidades ribeirinhas, como também às aldeias indígenas. Esse lugar é um lugar muito difícil de comunicação. Então lá os sinais de telefone são difíceis. Transporte também, a maioria é de barco. A Raquel e o pastor também me corrijam se eu estiver errada. Tá? E eu fiquei a semana inteira tentando contato com o pastor. Eu fiquei de segunda até ontem, hoje ainda, mas eu não consegui falar com ele com os contatos que eu tenho. Eu mandei várias mensagens. Se durante a próxima semana ele responder as mensagens que eu mandei, eu passo para o Ministério de Missões e ele atualiza vocês das informações. Mas isso não quer dizer, porque eu não falei com ele, nós não vamos orar por ele, né? Porque a pessoa está fazendo um trabalho num lugar distante, línguas desconhecidas, né? Porque eu acho que falar com o índio não deve ser tão fácil como aprender inglês, né? E não tem sinal. Então, foi uma pessoa que deixou a família, o conforto da cidade grande e foi pregar o evangelho.
alcançar a maioria de pessoas que ele conseguir. Então eu peço que todos fechem os olhos para a gente orar. Senhor, te agradeço, Pai, porque nós vivemos em um país livre, Senhor, onde nós podemos ouvir e falar do Teu Evangelho. Agradecemos, Pai, pela vida de cada missionário. Sabemos, Senhor, que não é fácil tirar o conforto da cidade grande, largar seus familiares, para pregar a Tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, especialmente neste momento, que o Senhor derrame bênçãos vindas do céu, na família do pastor Moisés. Que um deles esteja, Senhor, que eu não conheço quais são as necessidades dele nesse momento, mas o Senhor conhece cada necessidade. Que o Senhor esteja protegendo, cuidando dele e dos seus familiares, e dando saúde e suprimento, Senhor, necessário para que ele consiga alcançar o seu projeto, Pai. Levante, Senhor, pessoas para liderar aquela região, Senhor Jesus. Sabemos o quanto é difícil, mas nós sabemos que ele tem fé em Ti. Ele é um homem de fé e de coragem. E sabemos que o Senhor estará com ele em todos os momentos. É por isso que nós te pedimos Teu amor, Teu cuidado e proteção para aquela família. Em nome de Jesus, por quem eu oro, amém. Amém. Agradecemos então a Sueli, né, por ter tentado ali entrar em contato com o pastor Moisés. Sabemos que ali aquela região é difícil, né? A tecnologia, o sinal, tudo, mas graças a Deus que tenho certeza que durante a semana ela orou por ele, né? E é isso que importa. E também agradecer porque não é fácil vir aqui na frente, né? Falar, às vezes tá branco, né? Eu venho aqui sempre dirigir e sempre dá aquele fiozinho na barriga quando começa. Então é normal isso, mas eu gostaria de incentivar, né? Incentivar a cada irmão que é chamado para entrar em contato com os missionários, porque isso que é importante, os missionários sentir que tem um povo aqui, uma igreja orando por eles, incentivando eles a continuar essa obra maravilhosa que é pregar o Evangelho e o Evangelho de salvação. Amém? Continuando o culto ao nosso Deus, pois a entrega de dízimos e ofertas faz parte do culto, é uma forma de cultuar ao nosso Deus. Então, enquanto nós estivermos louvando a Ele através desse próximo cântico, que fala sobre o cântico da colheita, das bênçãos de Deus em nossas vidas, vamos também entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que o gasofilácio está aqui à frente, tanto para os adultos como para as crianças. Assim como nós falamos todos os domingos, o das crianças vai direto para os nossos missionários, né, que é esse transparente aqui, incentivando as nossas crianças a também ofertar e dizimar. Então vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos louvar ao nosso Deus.
assim faremos uma oração pelas crianças e pelos dízimos e ofertas religiosos. Bem, vamos orar então pelas crianças, o culto infantil, que elas terão. Senhor, obrigado mais uma vez na tua presença, por esse culto que tem sido prestado ao Senhor. Receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração ao Senhor. E agora nós clamamos ao Senhor por essas crianças, mesmo na tenra idade, apesar da fase ainda da inocência em alguns, consciência de vários, mas que possam, Deus, essas crianças crescerem nos caminhos do Senhor, serem ensinadas pela tua palavra e a cada dia tomarem decisões que agradem ao Senhor. Seja com as professoras, que esse tempo seja de bênçãos. Louvado seja o Senhor pelos dízimos de ofertas recolhidos, que tudo seja usado para a tua obra, para o crescimento da tua obra, seja aqui, nas nossas dízimos de ofertas, também as ofertas missionárias, que cheguem aos missionários para suprirem as necessidades de cada um. Damos graças ao Senhor por tudo, por cada pessoa aqui, e pedimos pela tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, as crianças podem sair. Bem, agradecemos a todos que estão conosco nessa noite. Nosso muito obrigado pela sua presença. Que seja uma noite de bênçãos para você, para todos nós aqui, né? As crianças vão saindo e elas espero que elas aprendam bastante ali, né? Muito bem. Nessa noite agradável, né? Não está nem tão frio, nem tão quente, né? Aliás, está 20 graus aproximadamente. É um dia agradável, né? Sei que alguns estão de blusa. Quem senta no fundo tem o privilégio de pegar um arzinho, um ar-condicionado passando por aí, né? Um arzinho frio, né? Quem vem aqui na frente, que nem eu aqui, passa calor, mesmo no frio, né? Então é uma realidade, né, da igreja aqui que a gente passa, né? O ar-condicionado lá atrás é frio, aqui é quente, né? Hora a gente tem que inverter isso, hora a gente vai inverter o púlpito lá e todo mundo ficar aqui no quentinho para experimentar essa inversão. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Colossenses, capítulo 1, e nós vamos ler os versos de 13 até o verso 23. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. Estou pregando uma sequência de mensagens no livro, na carta de Paulo aos Colossenses. Eu espero que seja proveitosa para você também, né? Ela não é para ser apenas teológica, não é apenas para ser informativa. Ela tem o propósito de que essa palavra, que ela também traga decisões em nossas vidas. Vamos lá, o texto, eu vou projetar versículo após versículo também, se você preferir. Espero que você consiga enxergar, mas senão na sua própria Bíblia aí, você pode ler o texto. É uma sequência, por isso aparece aí logo uma conexão, né, dos versículos anteriores. Nós já pregamos os versículos anteriores e aqui nós vamos emendar a partir do verso 13. Diz aí: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso seguinte: e ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Verso seguinte, 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Verso 20: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. E finalmente o verso 23, o último dessa sequência: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Mais uma vez vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, e sabemos que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ali o apóstolo Paulo escrevia aquilo que era da tua vontade.
E, ó Deus, assim como o teu Santo Espírito inspirou Paulo para que assim escrevesse, o mesmo Espírito aqui está entre nós e clamamos a Ele que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais e fazer-nos compreender a tua palavra e não apenas compreendê-la, mas que ela tenha sentido, significado em nossas vidas e faça a tua vontade em nós. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nessa noite eu quero falar sobre sem Cristo. Eu sempre mando a mensagem antes do culto para o Alex colocar na projeção. E aí eu brinquei com ele antes do culto. Você já colocou a mensagem na projeção? Eu brinquei, você colocou a mensagem sem Cristo ou com Cristo? Né? Aí ele ficou brincando, porque colocou com Cristo. Não, então a mensagem está errada, porque a mensagem é sem Cristo. Né? É claro que é só o título, né? Só o título da mensagem é sem Cristo. Eu espero que aqui ninguém esteja sem Cristo, muito menos o nosso culto seja sem a pessoa do Senhor Jesus. Essa cadeirinha vazia, um ambiente tão sinistro, né? Tão vazio, né? Parece tão esquisito, mas é exatamente a impressão que se tem quando alguém não tem o Senhor Jesus, né? A vida parece que fica assim, meio acinzentada, né? Parece um frio londrino, como às vezes aqui em São Paulo acontece, né? Aquele frio, aquele clima tão, né? Blue, meio assim para baixo, né? É mais ou menos assim o sentimento quando a gente está sem Cristo. E nessa noite eu quero falar sobre essa perspectiva sem Cristo, com base no texto que nós lemos. O texto que nós lemos fala sobre, o apóstolo Paulo conta a sua história. Conta a história, ou seja, ali a história é Paulo escrevendo aos irmãos da igreja que estavam na carta na cidade de Colossos. A igreja que havia lá, ali aqueles irmãos se reuniam, e Paulo preocupado com as heresias que atacavam aquela igreja, principalmente aqueles que queriam destruir Jesus, a salvação em Cristo. Então Paulo escreveu essa carta para que eles fossem orientados, fossem confirmados na fé e entendessem a verdade. E aí, então Paulo, nesse trecho, faz alusão a essa questão. E esse trecho, dos versículos 13 a 23 do capítulo 1, falam sobre algo tão precioso. Alguns estudiosos, inclusive, chamam que esses 10 versículos que nós lemos referem-se à supremacia de Cristo. Alguns você vai encontrar, inclusive, alguns artigos falando sobre a supremacia de Cristo, ou seja, a excelência de Cristo com base nesses versículos. Muito bem, mas a expressão que me chamou a atenção, por mais que nesses versículos, por mais que nesse contexto você encontre falando muito sobre Jesus, ele me fez pensar, e o inverso, o que seria viver ou analisar isso sem Cristo? Tem uma musiquinha antiga que o pastor Tomé deve saber bem, e o senhor Geraldo Ronaldinho também, os velhos do pedaço aqui, né? É tudo novo aqui, né? Mas tem uma musiquinha antiga, né, que chama exatamente isso, sem Cristo. Vocês lembram? Um corinhozinho, sem Cristo? Tem que se lembrar, pastor? O senhor que é o passarinho do pedaço? Como é que é mesmo? Sem Cristo? Eu não sei se é exatamente isso que você está pensando. Mas vou colocar na tela porque fica mais fácil. Já estou colocando, a gente de propósito, não sei como é que eu provoco, né? Era só para saber se vocês sabiam. Quem não é essa música? É só os velhos, né? Eu levantei a mão também, incluindo os velhos, né? A música você é jovem, mas você, né? Sei que você não é daquela época, mas você é de uma família aí, né? Que persegue. Ou você não lembra? Nossa, nem eu vi com essa. Que é coisa de velhas, né? Tá lá naqueles livrinhos azul, né? Que eu achei na prateleira. É uma música que fala: sem Cristo nada eu faço, sem Cristo eu falharei. Sem Cristo a vida é vazia, mas com Ele eu sou feliz. Cristo, ó Cristo, Ele é o Salvador, não nega o seu amor a Cristo, com Ele eu viverei. Sem Cristo eu sou escravo, sem Cristo não tenho paz, sem Cristo eu sou perdido, mas com Ele a vida ganhei. Muito simples a letra, né? E a ênfase falando sem Cristo, sem Cristo. Pastor, canta aí para nós, quem sabe cantar? Olha lá. Vamos lá. Sem Cristo nada eu faço, sem Cristo eu falharei. Sem Cristo a vida é vazia, mas com Ele eu sou feliz.
ninguém, não. Era só para referenciar-se a essa música e a sua letra, né? Falando sobre a importância, e nela ela realça a ausência de Cristo e o que acontece numa vida sem Cristo. Muito bem, com base até nessa reflexão dessa música, bem cantada pelo pastor Tomé e os demais, e eu aqui estragando bastante, né? Falando sobre a imagem de sem Cristo, eu quero voltar então à proposta dessa noite. E aí nessa noite eu quero falar a partir de alguns versículos, as 5 situações do que seria sem Cristo. A primeira coisa que eu quero destacar, e aí Paulo destaca nesse texto, esses primeiros versículos dizem que sem Cristo não haveria redenção. Veja o texto, os versos 13 e 14 do projeto mais uma vez, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu quero destacar então essa questão de que o texto mostra que uma das principais ações ou participações ou importância do Senhor Jesus na história da humanidade, na história do universo, é que sem ele não haveria redenção. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu estava fazendo um dos módulos do mestrado em teologia, um dos professores, ele deu uma tarefa. Foi bem interessante essa tarefa, eu nunca tinha feito ela antes. Ele pediu para que os alunos que estavam na classe fizessem uma folha e colocassem nessa, como se fosse uma linha do tempo, a linha da vida, e marcassem nessa linha todos os pontos altos e fortes da vida, de cada um. Da sua, eu fiz lá na minha, cada um fez a sua, os pontos importantes. Ele disse assim, ó, não se esqueça de destacar os pontos, os momentos ruins, drásticos, e os momentos bons. Marca lá, né? Diz, nasceu, beleza, né? Bom, para alguns é ruim, outro é bom, mas enfim, né? Aceitou Jesus, né? Acidente, isso e aquilo. Aí manda a gente colocar isso como se fosse uma linha do tempo. Todas as etapas da vida. E aí a gente começou a ver e falou assim, tá vendo? Em tudo isso, Deus constrói a nossa história com as coisas boas e ruins. Então ele fez com que a gente olhasse para toda a história, a nossa própria vida, e olhasse todas as vezes, momentos difíceis ou ruins, que bons até, que Deus estava por detrás daquela história, aquilo marcava a história. Quando nós olhamos a história do universo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos olhar que a história do universo, ela é marcada por participações importantes da pessoa do Senhor Jesus. E o universo, a humanidade, os céus e a terra não seriam o mesmo, claro, sem que Cristo tivesse atuado de forma tão singular, tão importante, como nós vemos esse texto destacado por Paulo. E Paulo destaca, então, 5 situações que Jesus tem uma participação extremamente importante. Uma delas é a sua participação na redenção do homem. Afinal de contas, o que é redenção? O que significa o termo redimir? Daí vem a palavra redenção. A palavra redenção vem do ato de libertar. Era, por exemplo, libertar um escravo. Alguém que era aprisionado em algum lugar, então, às vezes, um povo, um império, um outro poder ia lá e libertava aquela pessoa que estava escravizada. Portanto, redenção então tem o significado de tirar alguém que está sujeito ao poder ou à escravidão de alguém. E esses 2 versículos que nós lemos aqui na tela tratam exatamente disso. Se você olhar aqui nessas palavras, o qual nos tirou da potestade, ou poder, né, das trevas, poder das trevas, e nos transportou para o reino, viu que eu falei agora há pouco, tirar de um reino, de um poder para o outro? É exatamente isso. Jesus foi lá, tirou de um poder, o poder das trevas, levou para o seu reino, e aí ele fez isso pagando um preço. E aí o verso 14 está dizendo o preço que ele pagou. Imagine, por exemplo, sabe aqueles canais ou aqueles programas de notícia ruim, né? Pessoa foi sequestrada, né? Leva para o cativeiro, está lá no cativo lá vários dias, aí chega, liga para a família e pede um resgate, e a família vai, chama a polícia, não chama, por fim vai lá, entrega a mala do dinheiro, finalmente a pessoa sai do cativeiro e vai para casa. É mais ou menos o que aconteceu conosco. Estávamos aprisionados no poder das trevas, e aí o texto diz, aprisionados por Satanás, no poder das trevas, e então Cristo foi lá e pagou o resgate. O resgate foi o quê? O seu próprio sangue. Derramou na cruz, o seu sangue foi lá e pagou o resgate. E nos trouxe, tirando do poder, do domínio de Satanás e trazendo para o seu próprio reino. Este é o significado de redenção. A redenção é esse ato do Senhor Jesus de nos tirar do domínio de Satanás, do poder das trevas e nos trazer para o seu reino de luz, o reino de amor. Quando nós olhamos essa descrição, podemos entender bem o que o Senhor Jesus quis dizer, aliás, o próprio Deus, e aqui o Espírito Santo nesses versículos, queria nos ensinar a respeito disso, a importância da participação do Senhor Jesus na história de nossas vidas e na história do universo.
Agora, quando nós olhamos sobre redenção, quantas pessoas de fato valorizam o fato de que o Senhor Jesus pagou o resgate, pagou o valor da redenção para tirar essas pessoas do aprisionamento do poder de Satanás? Já viu aqueles filmes bem românticos, né? Em que a pessoa é sequestrada, é levada para o cativeiro também, né? Falar 2 vezes sobre o assunto. E aí só que chega lá, aquele filme bem romance, né? Bem lá com açúcar, chega lá, é a mulher que foi sequestrada, chega lá, o sequestrador é um Brad Pitt da vida, né? E ela olha para o sequestrador, não quero ir para casa não, lá em casa vou encontrar, né? Um Zé Feioso, e aqui é o Brad Pitt, né? E aí ela fica mais interessada em ficar com o Brad Pitt ali do que com o Zé. Ninguém na casa dele, eu acho que vou ficar por aqui mesmo, né? E aí você vê aquelas situações de sequestrados, acabam se apaixonando pelo sequestrador. Olha, isso é o que acontece nesse mundo. Nós fomos sequestrados por Satanás, tirados do Senhor Jesus, fomos levados para o cativeiro de Satanás, e lá, infelizmente, muitos estão obcecados pelo sequestrador. As pessoas estão simplesmente apaixonadas por viver no mundo das trevas. E aí, esse mundo das trevas tem cegado os entendimentos, tapados os olhos, e é curioso como a expressão utilizada é trevas. Sabe por que trevas? Porque é onde há cegueira, onde as pessoas não enxergam. E aí muitas pessoas estão entregues ao domínio de Satanás, não enxergam que ali estão apaixonadas pelo sequestrador, dormindo com o inimigo, e chega o Senhor Jesus querendo levar. Não, vou ficar aqui mesmo, né? Vou ficar aqui mesmo, no domínio de Satanás é mais legal. Tem gente até que acha que o céu é um lugar sem graça. Acha, não vou para o céu, não vou para o inferno, porque lá pelo menos tem festa. Não. No inferno não tem festa nenhuma, não. No inferno é sofrimento. E a vida sem Cristo é um inferno. E Jesus vai lá, tentando tirar a cegueira daqueles que estão aprisionados no poder das trevas e fazê-los ver que há um reino de luz e de amor que é do próprio Senhor Jesus. Está até rindo, né? Luz, Jesus. Mas além disso, além da cegueira, uma das coisas que marcam aquela pessoa que está sob o domínio de Satanás, e aí quando você começa a conversar, você começa a ver que por detrás da aparente alegria que pode existir em viver sob o domínio e a tutela de Satanás, há uma grande insatisfação no coração. É curioso quando você começa a conversar com alguém sem Cristo, você começa a aprofundar, vai falando um pouquinho, e logo vai se revelando no coração que apesar da paixão por esse mundo, a paixão pelas coisas dessa vida, começa a aflorar e demonstrar uma grande angústia. E quantas pessoas vivendo sob o domínio de Satanás estão ansiosas, o coração perturbado, tristes lá no fundo, uma aparente alegria, mas um coração nebuloso, um coração entristecido. Assim está aquele que está longe do Senhor. Assim está aquele que está sob o domínio das trevas. Por isso, o Senhor Jesus resolveu mudar essa história. E aí então foi lá e promoveu a redenção, a libertação, pagando o resgate com o seu próprio sangue. Sem Cristo, na nossa história, jamais haveria redenção. Estaríamos sob o domínio de Satanás até esse momento. Segunda participação do Senhor na história da humanidade é que sem Jesus, sem o Senhor Jesus, sem Cristo Jesus, não haveria apenas redenção, mas também nem sequer haveria a criação. E o texto mostra isso nos versículos que nós lemos. Diz aí, o verso 15, o qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É curioso aí que, né, o português sempre chama atenção, né? Aqui mais uma linha de português, né? As coisas subsistem, né? Porque é um S, né? Tem uma vogal, uma consoante, tem som de S. Só tem som de Z entre duas vogais, né? Então subsistem, né? A gente não pode deixar de perder uma oportunidade. Mas todas as coisas se mantêm, né? Por ele, como diz o texto, para facilitar o mundo. Bem, mas o que esse texto e esses versículos apresentam? Esses versículos mostram a participação do Senhor Jesus em toda a criação. Quando a gente fala sobre a criação, a gente às vezes não compreende, afinal, até onde Deus, né, a pessoa do Senhor Jesus, Deus como um todo participou. Tem gente que acha que só o Pai criou todas as coisas, mas não. A gente olha nesse texto, e assim como em João, capítulo 1, verso 1, que a gente leu esses dias, né, que aliás decoramos, né, eu espero que alguns tenham realmente decorado, e começa com: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 2, não decoramos, é verdade, não passamos a decorar, né? E todas as
coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? E os versículos seguintes, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí nós começamos a ver a partir do capítulo 1 de João, que a mesma imagem que Paulo traz aqui em Colossenses capítulo 1, versos 3 a 23. Ou seja, aqui o próprio Espírito Santo está dizendo que tudo foi feito pelo Senhor Jesus. Então, lá no início, quando diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Quem estava ali? Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da Trindade estavam desde o início em todo o processo de criação. Quando foi a hora de criar o homem, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 27, diz, façamos, disse Deus, façamos, o plural, portanto, né? Façamos nós, né? Não só um, façamos o homem a nossa imagem, a imagem de Deus. E aí nós temos o texto, portanto, a pluralidade da criação, e ali estavam presentes Pai, Filho e Espírito Santo. Agora Paulo emerge nesses versículos que nós lemos em Colossenses 1, assim como em João 1, que todas as coisas foram criadas por Jesus. Tudo criado por ele. E aí eu quero destacar o que diz o verso no final, do verso 16, assim, tudo foi criado por ele e para ele. Veja que curioso. Ou seja, não apenas Jesus criou todas as coisas, mas não somente criou, mas criou para ele. Ou seja, todos nós somos criados pelo objetivo, e o objetivo vem do próprio Senhor. É difícil compreender como cada coisa, cada ser era no início. Na verdade, quando a gente começa a olhar essas coisas, eu tenho dito que nessa fase que eu estou tendo um neto pequeno, a gente começa a ter uma série de experiências que não tinha, né? Os filhos já cresceram, casaram, a gente até esquece como era, aí vem os netos, faz a gente viver e vivenciar histórias que a gente nem vivia, né? E eu tenho gastado um pouco do meu tempo tentando ensinar meus netinhos sobre Deus, né? Sobre o Papai do Céu, o Criador das coisas. E está em cima uma dificuldade, viu, como pastor, falar a linguagem de igreja de 2 anos e meio. Dizer como Deus criou as coisas. Se é difícil falar para marmanjo, para criança, eu fico imaginando as professoras ali em cima, né? Que dificuldade, a linguagem de como ensinar que a criança, Papai do Céu criou tal, né? De vez em quando eu fico lá inventando, o Papai do Céu foi lá e criou um passarinho, né? E o vovô Boboca aqui faz até o passarinho voando, né? Tem que fazer toda a dramatização, que só em palavra não dá. E aí você fica imaginando, mas aí, na hora que eu estava falando esse dia sobre o Papai do Céu criou um passarinho, naquela hora eu parei um pouquinho e fiquei pensando, puxa, um pássaro. Aí eu lembrei a imagem de um pássaro, vi na internet a imagem de um pássaro. No outro dia eu vi no quintal lá de casa um pássaro. E eu fiquei pensando, puxa, o negócio é sério, né? A gente às vezes não para para pensar. Você já imaginou um pássaro? Você já tentou criar um pássaro? Pode tentar, não vai conseguir, mas ninguém vai conseguir criar um pássaro. Porque é algo precioso. Quando a gente olha a delicadeza de um pássaro, você já estava vendo sobre o BTV. Nossa, que precioso, parece um helicóptero, né? Que para isso, para o mar, é isso? Entendeu? Tanto que eu entendo, né? O beija-flor é isso, é o beija-flor, não é o, né? O beija-flor é esse, o tanto que eu entendo, tanto de música quanto de pássaro, né? É bom ficar na minha e não falar de outras coisas. E aí o beija-flor, você viu o beija-flor que bonitinho, que ele para assim, no ar, né? Não vou imitar o beija-flor, fica tranquilo, só vou cair. O beija-flor parado no ar, e aquele negócio, aquelas asas batendo numa velocidade incrível, e as cores que tem, que coisa fantástica! Mas quem fez isso? Tem gente que acha que foi por acaso, né? Ah lá, o Bruno já me ajudou, né? Esse é muito melhor dramatização assim do que eu tentar imitar um beija-flor. Esse é o beija-flor, Antônio, beija-flor, Antônio. Esse aqui é o caso. Olha que beleza, né? Que Deus fez tão precioso um pequeno animal como esse. Quando a gente olha o simples pássaro, a sua forma, a sua complexidade, as habilidades que um pássaro como esse possui, e principalmente de voar e manter-se no ar. Já imaginou um bichinho criado que não somente sabe voar, mas sabe se manter parado no ar? Eu não sei quantos anos que inventaram os helicópteros, mas eu acho que tem muito a ver com esse passarinho, né? Porque a imagem dos homens é basicamente com referência à criação do Senhor. E uma flor, então? Você imaginou a beleza de uma flor? A gente às vezes acha tão trivial uma flor. Eu sei que as mulheres gostam, algumas, claro, de ganhar flor. A Cristina é só a tulipa, como eu já disse, né? Ou um jantar, mais o jantar do que a tulipa, né? Mas o que ela gosta mais é a tulipa. Mas quando a gente olha uma flor é tão bela, a flor em si, qualquer uma, a forma, as cores e o perfume. Ou seja, essas combinações
que só poderiam vir de uma mente tão superior à nossa, tão capaz, muito mais do que a nossa capacidade. Esse dia choveu bastante aqui na região de São Paulo, né? E eram garoas, né? Pequenas gotas, mas no dia desse chovendo gotas, e a gente olha aquela gota que cai do céu, né? E cai lá do céu, a gente nem sabe, a gente pode até explicar fisicamente como tudo isso acontece, né? Tudo bem, é uma nuvem que é como uma esponja que você espreme e sai de lá, claro, estou sendo o mais simplista possível, quase como uma criança, e sai aquelas gotas, e elas irrigam a terra e fazem uma diferença, e o cantareiro agradece. Porque a pessoa sem isso, a chuva, a cantareira, que fornece água para nós tudo, estava tudo lascado, né? Não podem lavar calçado esses dias, mas a gota que cai, puxa, que preciosidade é a obra do Senhor. E uma criança, você já observou uma criança ao nascer, ela vem inclusive com as marcas genéticas dos pais. Eu acho até que Deus devia preservar as crianças disso, porque tem pai feio, né? Tem mãe bonita, mas tem pai que é tão feio, né? Que devia preservar a imagem da mãe, né? Aí não podia dar até outra oportunidade. Os seus, né, filhos de artista famoso, mas nasce até com a imagem, né, quase com uma foto pequena. Veja eu e meu pai, Xi, né? E a gente tem uma certa semelhança, você anda na rua, anda eu, meu pai, meu irmão, os outros, nossa, família de passarinho, não sei o que eles querem dizer com isso, né? Mas eles querem dizer alguma coisa, né? E essa forma genética é algo tão esquisito que Deus fez com parecia um com o outro. Mas se a gente olha uma criança com essas semelhanças e com os dias ela vai crescendo, se desenvolvendo, uma coisa que a própria ciência ainda tenta entender é como os ossos crescem. Pense bem, como os ossos crescem. Um grande mistério. O Salmo 139 fala que Deus nos vê ainda na formação do útero e vê na formação dos ossos. Imagine que coisa riquíssima o crescimento dos ossos. E os neurônios, como se formam. E as habilidades físicas, motoras, emocionais, espirituais de uma criança. É algo esplendoroso. Mas sabe, nada disso existiria sem Cristo. Sem Cristo não haveria criação. E eu fico pensando sobre os olhos. Há alguns anos atrás eu tive que fazer um transplante de córnea. Quando o médico falou que eu tinha que fazer um transplante de córnea, eu falei, nunca mais, né? Nunca mais não ver nada. Mas depois eu entendi que era tão simples, né? O dia que foi e tal, chegou o dia, fui lá, o médico internou, dá a sua cirurgia local, foi lá, fez assim, tirou a tampa do relógio, que é a tampa do olho, falou assim, então agora levanta aqui, eu falei, mas não, vamos lá. E eu com o olho assim, o outro assim, mudei de maca, e aí, só assim para anestesia local, sem a tampa dos olhos, né? Mudei de maca, fui para outra, cheguei lá, costurou a outra, 5 horas depois estava indo embora. Que coisa, algo tão trivial, né? Passado o dia, graças a Deus, foi tirado, mas trocou a tampa dos olhos só. Mas você olha assim e pensa, puxa, algo tão complexo. Um órgão do corpo humano com tantas terminações nervosas, a capacidade que o olho tem, o olho humano, de enviar milhares de mensagens para serem processadas pelo computador chamado cérebro humano. Mas quando nós olhamos a complexidade do ser humano e das coisas criadas, que tolo diria que tudo foi por acaso, ou por um caos, ou por uma grande explosão. Evidentemente, quando nós olhamos a preciosidade de cada área, de cada detalhe daquilo que foi criado, somente reconhecendo que há um Deus amoroso por detrás de tudo isso. Amém? E quando nós olhamos o texto, e aí que está grifado em amarelo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Na verdade, todos nós estamos aqui para sermos para a glória do nosso Senhor e Criador. E aí nós vemos que precioso é esse nosso Deus. Mas ao mesmo tempo eu quero destacar aqui no verso 16, quando você diz todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, eu fico imaginando quantas coisas a gente nem sequer sabe que existe, ou mesmo que o olho humano não pode ver, ou talvez coisas só com microscópio ou a ciência pode ver, e que são coisas criadas pelo Senhor. Há poucos anos o homem descobriu a engenharia genética e pôde desvendar os mistérios do corpo humano que até então não se poderia. Veja, algo que até então era invisível aos homens. E começaram a ver a preciosidade da criação. Cada vez que mergulha no processo das coisas criadas, maior é a surpresa de ver a grandeza do nosso Deus. E aí depois a gente vê sobre tronos, dominações, principados e potestades. Nós estamos vendo um momento na nossa época do Brasil em que daqui a um dia nós vamos ter que eleger alguns cidadãos e cidadãs para exercerem o poder sobre o nosso país. Isso dá um certo medo, não dá não, gente?
Porque olha o paizinho complicado que nós estamos vendo agora. Eu não quero aqui falar sobre ideologias políticas, até porque eu não sou partidário, não tenho partido, não defendo bandeira, não defendo nada sobre isso. Mas eu fico pensando, que momento cruel nós vivemos no país. Talvez alguns tenham a sua preferência de eleger de candidatos, aí, mas não é essa a minha intenção. Mas algum deles vai dominar o nosso país daqui a uns dias, ou alguns deles vão dominar. E por mais que a gente queira, por mais que a gente escolha, nós temos uma época em que homens poderosos, sem escrúpulos, manipulam todas as coisas, até mesmo o poder, e mesmo aqueles constituídos muitas vezes estão ali por meros conchavos e acordos. Existem os chamados coronéis, generais da política, existe quase que uma trilha que todo mundo tem que pisar, senão as coisas não funcionam. Vivemos um período tão difícil de acreditar nas autoridades, e a gente às vezes pensa e olha para isso e fala, puxa, esse país está perdido. E de fato está, porque Cristo não está entronizado nos corações do nosso povo. Cristo não é aquele que lidera o Brasil, infelizmente. Mas ao mesmo tempo nós vemos tantos domínios nesse mundo. Nós vemos, por exemplo, as grandes empresas e multinacionais. Hoje as multinacionais são mais importantes que países, do que governos. Você sabe que tem hoje empresas que têm um financeiro muito maior que muitos países. Tem empresas que dominam países, até fazem com que países mudem as suas regras por conta disso. Por exemplo, empresas poderosas em tecnologia, em sistema financeiro, empresas, por exemplo, que manipulam os produtos, serviços e os chamados commodities, ou aqueles produtos de primeira necessidade. Tem gente que domina esse mundo, gente. A gente acha que a gente conhece quem manda nesse mundo, mas nunca sequer conhecemos quem são os verdadeiros dominadores. Mas sabe, em todos esses domínios, aí o texto fala que o Senhor Deus é aquele que detém sobre ele, todas as coisas foram criadas por ele, os tronos, as dominações, principados e potestades. A Bíblia também nos adverte que o mundo está nas mãos do maligno. Mas afinal, se Deus é o Senhor de todas as coisas, por que o mundo está assim? Está assim porque nós permitimos, né, que esses dominadores sejam assim. Satanás tem a permissão do Senhor para dominar o mundo, mas vai chegar um momento que o Senhor Jesus vai reativar para si o domínio sobre todas as forças, sobre todos os poderes. Até lá, nós temos que entender que esse mundo continua nas mãos do maligno, mas o Senhor nosso Deus continua sendo aquele capaz de sobrepujar todo o poder, todo aquele que está por cima de todas as coisas. Não há ninguém que não esteja sob a autoridade do Senhor. E quando nós olhamos isso, Deus é o Criador, é aquele que detém o poder, é aquele que delega o poder, mas é aquele também que puxa a corda quando necessário. Nós temos que entender que a história da humanidade não seria a mesma sem Cristo. Sem Cristo não haveria criação, não haveria domínios, não haveria nada disso, mas sabemos que tudo um dia será novamente nas mãos do Senhor Jesus. Terceira questão que eu quero chamar a sua atenção é que, além de não haver redenção sem Cristo, nem criação, também não haveria igreja. Alguém pode dizer, por que a igreja é importante? Aí o verso 18 diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Nós somos criados pelo Senhor, fomos redimidos pelo Senhor, e qual o propósito? Criação, depois redenção, para nos colocar dentro da igreja que é do Senhor Jesus. Alguém pode dizer assim, mas as igrejas não estão aí, não são obras dos homens? Não. Tem igreja fabricada por homens. Tem igrejas que, inclusive, os donos são homens. Tem igrejas que são igrejas de fachada. Tem gente que é estelionatária no mercado. Mas a verdadeira igreja é do Senhor Jesus. E Ele quem estabeleceu a igreja. A verdadeira igreja foi estabelecida pela pessoa do Senhor Jesus. E aí nós vemos que a razão disso é para que Ele fosse o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, aquele que dominasse todos que estivessem ali dentro. Infelizmente, nem sempre Jesus Cristo é tido como líder da igreja, nem como líder de nossas casas, nem como líder de nossas vidas. E esse texto mostra que Ele quer ser a cabeça, ou seja, a liderança espiritual sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre toda e qualquer forma de igreja. E aí a gente sempre fala, todo culto deveria ser, portanto, cristocêntrico. O que quer dizer isso? O Cristo no centro. Afinal, a igreja é dele. A igreja do Senhor Jesus, feita por Ele, estabelecida por Ele, para que Ele seja a cabeça e Ele seja adorado.
Quando uma igreja perde esse objetivo de que Jesus Cristo seja o centro da adoração, ela perdeu o seu propósito. Cristo é quem deve ser exaltado, e a última palavra desse versículo é preeminência. Essa palavrinha preeminência é uma palavra que significa qualidade daquele que é superior hierarquicamente, aquele que está por cima, aquele que é distinto. Esse é o nosso Senhor Jesus. Deve receber toda a honra, toda a glória em nossas vidas. Bom, muitas vezes nós estamos na igreja e esquecemos de que a adoração é para Ele. Por exemplo, quando você estava cantando agora há pouco, você se lembrou que estava cantando para adorar Jesus? Ou na hora você cantou porque estava projetado, porque o Alex falou, porque o grupo aqui falou, porque fizemos mecanicamente? Afinal, realmente, quando você cantou, seja honesto com você mesmo. Você dizer para mim, você realmente cantou sendo Cristo sempre, adorando a pessoa do Senhor Jesus? Muitas vezes nós entramos vazios e saímos vazios de uma igreja, de um culto, porque nós trazemos a adoração para nós, saímos com a adoração para nós, eu gostei, eu não gostei, foi legal, não foi, e saímos daqui sem um relacionamento com o Senhor. Irmãos, o nosso culto não tem sentido se ele de fato não for direcionado à pessoa do Senhor Jesus. Quando você ora, você de fato ora elevando o seu pensamento para estar na presença do Senhor, ou você ora para que as pessoas ouçam, vejam? Nossa, se a gente não orar, falar com Deus de fato, se quando nós cantamos, nós não cantamos para o Senhor de fato, tudo não passou de um evento social. E o Senhor Jesus foi deixado de lado. Sabe, nosso louvor tem que ser dirigido ao Senhor, a nossa oração tem que ser em nome de Jesus e para o Senhor Jesus. É pelo nome do Senhor Jesus que nós vencemos os inimigos, amém? Se queremos vitória, é pelo nome do Senhor Jesus. Todos os ministérios que são executados nessa igreja, todos os compromissos devem ser feitos para o Senhor Jesus. Tudo e todos, no contexto da igreja, dependem de que Cristo tenha o primeiro lugar. Caso contrário, nada terá sentido. E que a palavra do Senhor, de fato, seja tida como autoridade sobre a minha vida e a sua vida. Ele não será o cabeça se nenhuma dessas questões forem respeitadas em nossa vida. A quarta coisa, a quarta questão que sem Cristo não haveria, além de não haver a redenção, criação, igreja, não haveria reconciliação. Eu quero destacar esses versículos que estão aí na tela. Diz aí, porque foi do agrado do Pai, verso 19 em diante, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que no outro tempo eram estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Tá, e aí, o que a gente viu mesmo? E o que quer dizer isso mesmo? Né? Sabe, quando a gente começa a ler, é mais ou menos isso. A gente às vezes não é cristocêntrico, é na leitura, né? Quando o que você entendeu? Nada. Eu não entendi nada. A gente faz isso, não entende nada. Mas se nós olharmos profundamente nesses versículos, nós vamos destacar algumas palavras. Eu quero destacar essa primeira, que está bem aqui no meio. Pessoal, opa, não era lá não, já viu tudo, né? Mas é aqui, ó, a palavra reconciliar-se, tá vendo? Essa é a palavra que eu quero destacar agora, reconciliar-se. Quando a gente fala sobre reconciliar, eu quero destacar então algumas palavras. Reconciliar é tornar aqueles que eram inimigos em verdadeiros amigos, após a solução do conflito. Então imagine você que está brigado com alguém, brigou por causa de um controle remoto, né? O problema é o controle remoto e acabou a amizade. Aí você vai lá, resolve a história do controle remoto e se torna amigo novamente daquela pessoa. Isso é reconciliar-se. Muito bem, Jesus veio justamente para fazer isso. Reconciliar. Quem com quem? Céus com terra. O homem com Deus. Esse é o primeiro projeto do Senhor. Reconciliar o homem com Deus. E esse projeto envolvia descobrir quem causou o problema. Quem? Somos nós, né? Nós. A culpa era toda nossa. Afinal de contas, Deus santo e nós pecadores. E o que causou o conflito foi o nosso pecado contra Deus. E aí então, o Senhor Jesus veio e tratou e pagou aquilo que era o conflito. O nosso pecado, pago na cruz, pelo seu sangue. E o versículo 20 começa dizendo, e havendo por ele feito a paz, qual o preço? Pelo seu sangue, na cruz.
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Observe, portanto, que o versículo passou a ser mais simples. A reconciliação dependia de resolver o conflito. O conflito, o nosso pecado. O nosso pecado separava o homem de Deus. Jesus foi lá e pagou o preço do nosso pecado e ofereceu-se pela graça redentora do Senhor, foi lá e pagou a conta para que nós pudéssemos ter novamente a conciliação, a amizade com o Senhor. Deixamos, portanto, de sermos inimigos para sermos amigos do Senhor. Muito bem, quando nós olhamos essa questão, a reconciliação dos céus com os céus, por que será que esse mesmo objetivo de reconciliação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, a partir do Senhor Jesus, não deveria ser também um objeto das nossas vidas, um propósito das nossas vidas, nas demais reconciliações que nós temos por fazer? Por exemplo, você está hoje brigado com alguém? Não precisa dizer não, não precisa confessar aqui não, porque senão não estamos nem no confessionário. Pensa aí, enquanto eu bebo um gole d'água. Lembra? Uma, duas, não precisa ser mais que 5 não, só ficar um. Alguém que você teria que reconciliar? Está brigado? Tem alguém que você ultimamente não tem resolvido os seus problemas, né? E aí, sabe o que problema muitas vezes acontece? A gente vê o que Jesus fez conosco, nos reconciliou com o Pai, pagou o preço altíssimo, o sangue dele, para que a gente pudesse voltar a ser amigo do Senhor. A gente olha isso, olha que uma coisa tão bela, e sem ele isso não poderia acontecer, mas esquecemos que esse mesmo exemplo, esse mesmo propósito, deveria se aplicar nas relações humanas. E o Senhor Jesus estabeleceu, portanto, um exemplo para que pudéssemos seguir. E quando a gente olha nas relações humanas, nós vamos encontrar, por exemplo, irmãos que não se falam. Não sei se tem alguém aqui, mas pode ser que tenha irmão com irmã que não fala, irmã com irmã, irmão com irmãos que não se falam. Às vezes você vai encontrar pais e filhos que não conversam, porque estão separados por alguma briga que nunca resolveu, e depois de um tempo ninguém sabe nem por que brigou mais, mas continua o bico, né? Porque o bico é mais difícil de resolver, e aquela intriga continua perpetuando por muitos anos. Tem marido e mulher brigado, que anda brigado, não se resolve. Tem alguns que até dormem juntos, mas outros nem isso, porque a briga é feia. Tem marido que não consegue ver a mulher, a cara da mulher, e tem mulher que não consegue ver a cara do homem. Eu sei que tem gente que é feia assim, mas não é isso. O problema é quando é briga. E tem gente que não dorme junto por causa dessas brigas e intrigas. Quantos casais estão separados por aquilo que Jesus disse aos fariseus? A dureza dos corações humanos. Pior, quando nós olhamos o contexto da igreja, quanta gente que faz de conta que está tudo bem, mas está muito mal. Quando os irmãos em Cristo, no seio da igreja, se afastaram de Deus, se afastaram da igreja, se afastaram dos ministérios, muitas vezes por ciúmes, por preferências e por picuinhas, por mimimi, por uma palavrinha, por um negocinho. Ai, eu vou mais que o Alex falou isso para mim, não quero mais. Ninguém sabe por quê, né? Mas foi o Alex que causou isso, né? Vou usar o Alex como referência, que foi você, né, que me chateou esse dia? Não, foi não. Tô brincando, não tem nada não, né? Parceiro, eu tô falando, eu sempre uso ele porque a gente tá tudo bem, né? Sempre, eu espero. Eu espero tá tudo bem mesmo. Da minha parte tá tudo certo. Você tá tudo certo aqui? Não, tô ufa. Então, posso usar o exemplo. Então, e aqui, tudo certo? Aqui, nós também? De Alex pro Alexandre, tá tudo bem? Aqui, tudo certo? O churrasco resolve? Não vai ficar mais muito caro essa solução. Mas olha, muitas vezes nós temos pequenas estranhezas ou questões ou conflitos pequenos e que acabam criando um grande impedimento nos relacionamentos. E o que causa isso? Uma simples palavra como egoísmo, a preferência minha, o meu interesse, a minha vontade. E aí nós muitas vezes deixamos que um grande ódio domine os nossos corações. E quanto ódio hoje tem no coração humano, não é verdade? Já viu quanta gente tem um ódio? Eu odeio você, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu odeio meu irmão. Tem gente que odeia todo mundo, né? A fase adolescente é isso, né? Vai pro lugar do pai e fala, eu odeio vocês todo mundo inteiro. A gente quer mais ou menos isso. E continua odiando a vida e todo mundo. Quanto ódio, muitas intolerâncias nós vemos no país hoje marcado pelo ódio, né? Nós temos as facções partidárias, não é mais partido político. Hoje nós temos o lado A, o lado B, o C, e hoje o Brasil está mais ou menos assim. Quem ganhar para ser presidente do Brasil está lascado, não é verdade? Porque é mais ou menos assim, ou você ama ou você odeia todos os candidatos. É tipo isso. Nenhum candidato hoje no Brasil vai agradar todo mundo. Vai ser um ódio quem ganhar
lascou, né? Porque nenhum hoje, né, consegue arrebanhar todo mundo. Isso é um problema. O ódio dominou o coração humano. Vivemos um país de ódio. As torcidas, os times de futebol são assim. Uma torcida A, a torcida vermelha, a verde, a preta, hoje não se cruzam. Ódio. Quantas brigas. Por que será que isso acontece? Certamente porque o poder das trevas está dominando. Porque isso não vem de Deus. Porque em Cristo nós aprendemos o exemplo e o modelo da reconciliação. Inclusive, em 1 Coríntios capítulo 5, o Senhor, aqui a palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores e a palavra que está em nós é a palavra da reconciliação. O homem a Deus e o homem com o homem. Irmãos, nós não podemos perder de referência que esse universo está do jeito que está, porque os homens deixaram de olhar para Cristo. Ele é o grande exemplo da reconciliação. E nessa questão, existe uma válvula que resolve tudo. Isso se chama perdão. A única maneira para que haja reconciliação passa-se pelo perdão. Assim foi resolvida a nossa questão com Deus. Assim se resolve as brigas, as intrigas entre pessoas da família ou amigos. Sem Cristo não haveria reconciliação. E por último, sem Cristo não haveria esperança. E o verso que eu quero destacar é esse, o verso 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu quero destacar essa expressão que ele coloca bem no meio do versículo aí, né? A palavra esperança e esperança do Evangelho. Nesse versículo aqui, uma das coisas que ele fala é que naqueles dias que ele vivia, e aí se você olhar aqui no final do versículo aqui, ó, ele diz que naqueles dias o Evangelho tinha sido pregado para quantos? Todas as pessoas do mundo conhecidas naqueles dias ouviram falar sobre Jesus. E olha que não tinha Facebook, né? Não tinha rede social, não tinha internet, nem telefone, nem nada. Não tinha carros como nós temos, velozes, não tinha meio de comunicação. Mas naqueles dias, o mundo inteiro, tudo bem, era menor, menos população, mas de qualquer forma o mundo inteiro ouviu sobre Jesus. E hoje o mundo inteiro nunca ouviu sobre Jesus. Há muitos, só na época de Paulo, o mundo inteiro ouviu sobre Jesus. Sabe por quê? Muitas vezes nós perdemos até a importância que tem o Evangelho. Nós perdemos de vista a importância do Evangelho. E a importância que o Evangelho tem de transformar vidas. E quando o Evangelho não é ouvido, como ele diz, né? Aqui no versículo diz assim, cadê a palavra ouvido aqui? Estou do ponto da cabeça, né? Na primeira, na quarta linha, logo depois do amarelo, né? Que tendes ouvido. Se o Evangelho não for ouvido, não terá transformação de vidas. Não haverá mudanças. Infelizmente, essa mensagem que traz esperança, a esperança do Evangelho, tem sido pouco ouvida. E por isso, poucos conhecem sobre Jesus. E por isso o mundo está como está. O mundo está sem esperança, porque sequer muitos desejam até ouvir o Evangelho. Você já parou a pensar, parou o tempo da sua jornada do dia a dia da semana? Pegou alguém e falou assim, escuta, eu vou te falar de Jesus aqui. Você já tentou fazer isso? Olha, você vai encontrar pouca gente interessada em ouvir. Eu vou te contar aqui sobre Jesus, o plano de salvação. Não tem tempo para isso não. Estou muito ocupado. Tudo é mais importante do que ouvir sobre Jesus. Todas as coisas são mais importantes do que estar com Jesus, do que decidir sobre Jesus. Infelizmente o mundo não tem ouvido e nem se interessa de ouvir sobre o Senhor Jesus. Mas o texto também adverte sobre o fato da necessidade de que essa esperança não basta apenas ouvir e aceitar o Senhor Jesus, mas é preciso permanecer, estar fundado, firme e não nos mover. São as primeiras palavras das primeiras duas linhas primeiras desse versículo. Eu quero destacar essas palavras que mostram sobre um tipo de compromisso de vida espiritual que pouca gente tem. O que mais você vê no mundo cristão são pessoas instáveis. São pessoas que se movem com facilidade. Não permanecem nas suas igrejas, não permanecem nos seus compromissos, não estabelecem compromisso com Deus, não estabelecem compromisso com seus ministérios, não tem nem estabilidade, nem na casa, nem no trabalho, nem nenhum. E você pode ver, tem empresário aí que tem a maior dificuldade é arrumar gente para trabalhar mais que um ano na empresa. Hoje o índice de pessoas que desistem do emprego no primeiro ano é altíssimo no país. Mas não só no emprego. Desiste das igrejas, desiste das famílias, desiste de tudo, de todos os compromissos. Vivemos uma geração dos desistentes, dos que desistem de tudo. E principalmente desistem da fé e de seguir e continuar servindo ao Senhor. E aí a gente pensa assim, como ter esperança? Como manter o
coração, aquele compromisso, aquela esperança viva, que possa realmente nutrir os nossos momentos de angústia. Não acontece. E por isso hoje a gente está cheio de igrejas com crentes que se chama de crente Maria Mole. O que é um crente Maria Mole? Como é que é uma Maria Mole? Eu gosto de Maria Mole, né? É tão gostoso, né? Aquele ossinho simples, né? Branquinho, tá, com um pouco em cima, né? Aquele negócio que morde, você tem que morder direito, senão você escapole o bichinho, né? Ou a gelatina, aquela gelatina, né? Aqueles pozinhos, assim, né? É tão simples, tão Maria Mole, gelatina. Tem crente que é assim, né? Tão sensível, tão instável na vida, e aí você começa a conversar com as pessoas, como é que está o coração? Tanto problema. Mas é crente Maria Mole. Mas a minha vida está tão difícil. Crente gelatina. Porque só isso, quem se distancia do Senhor, o coração começa a ficar de gelatina, começa a ficar Maria Mole. É a reação natural. Ora, quem está firme não se move, ou seja, firme na fé, está convicto no Senhor, jamais perde a esperança e jamais perde a confiança no Senhor. Irmãos, muitas vezes nós estamos maus, como diz por aí, porque nós estamos longe de um compromisso com o Senhor. Quando nós somos fiéis no Senhor, encontrados fiéis, nós deixamos de ser Maria Mole, deixamos a gelatina e passamos a ser crentes que resistem a todas as dificuldades. Amém? Sabe por quê? A relação com o Senhor. Quem tem a esperança fincada na verdade não tem receios. É lamentável que muitos que chegam a Cristo não creem nem sequer que Ele pode fazer alguma coisa em nossas vidas. Sabe, eu sei que muita gente está vivendo uma vida derrotada, e não é porque não tem poder à disposição, mas é por falta de confiança nesse poder. Ou seja, não é porque Deus não pode, é porque eu não peço para Deus fazer. Ou seja, Deus com poder e eu lá pedindo, precisando, eu não peço, não vou em busca. É mais ou menos como um equipamento elétrico longe da tomada. Tente funcionar um liquidificador tirando o fio da tomada. Você vai ter que rodar com o dedo, né? E tem gente na vida cristã que está tentando rodar, né? Cortar a banana, a cenoura do liquidificador com o dedo. Ou seja, se ligasse na tomada e apertasse o botãozinho em segundos. Assim é a relação com Deus. Nós queremos muitas vezes resolver o nosso problema rodando e girando a hélice das nossas vidas com o próprio dedo. E somos derrotados. Enquanto, quando nós colocamos a tomada e dependemos do Senhor, Deus faz, e faz muito melhor e mais rápido. Hein? Infelizmente, na hora dos problemas, tem crente que esquece que pode orar e que Deus pode socorrer de verdade. Você de fato acredita e tem essa esperança e expectativa de que Deus pode de fato intervir na sua história, no seu problema, trazendo socorro imediato à sua circunstância? No momento das doenças, por exemplo, é importante buscar o remédio da gaveta, o médico do posto, o médico do hospital, o cara da farmácia, mas tem crente que faz tudo isso e não ora. Mas como assim? E Deus, irmãos? É mais importante o médico, o remédio, a farmácia do que Deus? Peraí, quem faz a história da nossa vida ser diferente é Deus. Amém? Deus vai influenciar o remédio, o médico e tudo mais. É Deus que nós temos que buscar acima das nossas soluções humanas. A gente chega em casa com o coração aflito, às vezes acometido pelo desemprego, às vezes os negócios não estão bem, às vezes falta dinheiro. Pode ser que alguém aqui falte dinheiro, não sei se você está na fila, se quiser entrar atrás de mim, nós estamos aí, né? Faltando dinheiro, né? Se alguém estiver sobrando, pode fazer a outra fila aqui, que nós vamos passar, né? Fazer uma conjugação dessas duas filas, os sem dinheiro e os com dinheiro, né? Podemos fazer uma dobradinha. Mas às vezes a gente chega assim, com falta de dinheiro, contas para pagar, mais conta do que dinheiro, mais mês do que salário. E às vezes a gente começa a ficar num certo desespero. E aí tem gente que fica lá, cabisbaixo, vai para baixo, triste, mas não ora, não busca a Deus, não entrega para o Senhor. Como que quer resolver? É o liquidificador fora da tomada, sem buscar a solução, e perde a esperança. Sabe, muitas vezes nós esquecemos que Deus tem interesse de intervir na nossa história hoje, amém? Essa noite, amanhã, nos nossos problemas reais, nas nossas dificuldades, Deus é socorro presente em toda a nossa angústia. O Salmo 37,5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Eu vou ler de novo. Entrega o teu caminho ao Senhor, está aí na tela. Mas não é só entregar, tem a segunda parte. Qual é?
Confia nele. Quando nós entregamos e confiamos, o resultado é Ele fará. Será que nós estamos assim? Ou será que nós estamos com a tomada e o fio em nossas mãos? Porque sempre que a gente entregue e confie, é como se o fio estivesse em nossas mãos. Temos a esperança do Evangelho, mas nós não mudamos a nossa história porque nós não confiamos. Sabe? Será que tem jeito, por exemplo, para o marido que não vem à igreja, que não serve a Deus? Tem jeito não? Pode isso, Arnaldo? Tem jeito para isso? Maridão que longe de Deus? Tem? Tem esperança para isso? Será que tem solução? O filho rebelde, longe dos caminhos do Senhor e rebelde com os pais? Será que tem solução? Tem esperança para isso? Será que tem solução, tem esperança para aquela mulher, esposa, briguenta, rapugenta e que fica em casa resmungando? Tem jeito para isso? Tomara que tenha, no meu caso, graças a Deus, tem esperança para isso. Tá, assim como tem a esperança daqueles maridos terríveis que só chega dentro do sofá com um chulé naquele negócio cheiro fedido pela casa, que é só fazer que as pessoas façam por ele. Tem esperança um marido assim? Tem, irmãos, tem esperança. E o Brasil com esses políticos tem esperança? Tem esperança. Em Cristo temos esperança. E graças a Deus que a esperança do Senhor não é só nessa vida. E, aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, que em Cristo a nossa esperança não se resume nessa vida. São seremos os mais miseráveis desse mundo. Mas a nossa esperança, ela vai além. Ela está nessa vida como na outra. E aí nós vemos em Mateus 28, 20, diz assim que Jesus, no final do versículo, diz assim, que Ele estaria conosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Ou seja, a esperança do Senhor se resume no fato de que jamais estamos sozinhos. A esperança do Evangelho se dá pelo fato de que Cristo está conosco em todos os momentos. E ainda diz em João capítulo 14, parte dos versículos nós vemos, que um dia Ele virá, Ele foi para o céu, preparar-nos lugar, e voltará para buscar-nos, para que onde Ele estiver, estejamos nós com Ele. Aliás, esse é o contexto de João capítulo 14. Mas sabe, muitas vezes nós esquecemos de olhar para esse lado da esperança em Cristo. Porque sem Cristo não haveria qualquer esperança. Terminando a nossa mensagem, o que seria de nós sem Cristo? Desenho talvez não dá para ver muito bem, mas é um funil aí, né? O funil começa largo e a gente vai. Sem Cristo, o que seria de nós? Olha, de fato, sem Cristo não haveria redenção, não haveria criação, não haveria igreja, nem reconciliação e nem esperança. Mas graças a Deus que Cristo existe. E graças a Deus, ao bom Deus, o Senhor Jesus, Deus materializado na forma de Jesus, que se apresentou aos homens para fazer com que a história do universo e a história da humanidade fosse diferente. E por isso, o grande Deus, a pessoa do Senhor Jesus, criou e mantém todas as coisas. Fomos transportados do reino das trevas para o reino de luz e de amor. Nos colocou para dentro da igreja para que ali conduzisse as nossas vidas e promovêssemos o louvor e a adoração que Ele merece. Promoveu uma reconciliação nossa com Deus e incentiva a nossa reconciliação entre os homens e nos encheu de esperança, provinda da gloriosa mensagem do Evangelho, que é capaz de transformar qualquer um, qualquer pessoa, qualquer criatura, do pior ser humano no melhor ser humano na face da terra. Quando nós olhamos para tudo isso, nós devemos ser infinitamente gratos pelo fato de Cristo ter vindo a esse mundo. Afinal, o que seria de nós sem Cristo? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra e que possamos de fato reconhecer a grande importância e papel do Senhor Jesus em nossa história e em nossas vidas. Que a nossa devoção e adoração seja real, seja verdadeira. A nossa relação com o Senhor Jesus não seja apenas da boca para fora, mas seja de fato do nosso coração, uma relação que demonstre gratidão e plena disposição de adoração. Transforma-nos, ajuda-nos a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a buscar no Senhor a esperança daquilo que tanto carecemos. Confiamos em Ti, precisamos do Senhor. Sem Cristo, nada eu faço. Sem Cristo eu falharei. Mas, Senhor, que o Senhor possa mudar a nossa história hoje, daqueles que não tiveram ainda uma relação séria e de compromisso com o Senhor. Que mude a partir desse momento a história com Cristo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Agradecemos então a Deus, por ter usado esse servo de Deus para nos trazer essa mensagem aos nossos corações. E aí fica a pergunta, né? Com Cristo ou sem Cristo? A decisão é nossa. Nós possamos tomar a decisão certa para as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos partir para o encerramento do nosso culto de louvor ao nosso Deus. Nada melhor do que louvarmos a Ele, né? Esse é o objetivo do culto, louvarmos e adorar o nome do nosso Deus. Lembrando primeiramente das nossas programações regulares, estamos aqui então todos os domingos, primeiramente em escola bíblica dominical, a partir das 9h30 da manhã, e também o culto de louvor ao nosso Deus, a partir das 19 horas. Lembrando também que os pastores estão todas as quartas-feiras, aqui na igreja, reunidos em conselho pastoral, então a partir das 20 até as 21h30. E também os pastores disponibilizam ali no corredor, né, alguns horários, dias, para que também possa entrar em contato, e também o seu telefone para que possa agendar uma visita ou algum conselho. Alguns eventos que nós teremos aqui na nossa igreja, lembrando que o mês de setembro é considerado o mês de missões aqui na nossa igreja. Gostaria de convidar o pastor Tomé, que quer falar alguma coisa sobre a conferência de missões. Obrigado, Alex. Porque, gente, foi difícil encontrar hoje as diretoras. Islane, Tamires, né? A reunião foi os dias programados para a gente reunir hoje, né? Então, queridos, né, vai ser avisado no decorrer do período, esse jovem simpático aqui vai avisar. Mas hoje, né, a gente já definiu alguns passos que vamos tomar no mês de setembro, tá bom? Ok, o mês de setembro, como o irmão já falou, é o mês separado para ser o mês de missões. E domingo agora, dia 26/8, teremos a abertura do mês de missões. O pastor Eliel Barbosa, da Igreja Batista de Iguaçu, estará pregando nesse dia, e você já pode preparar o seu lanche também para esse domingo. Então, vai ser avisado tudo, mas já vou deixando aqui em aberto. E no dia 22 e 23 será a nossa conferência, já foi mencionado também. No dia 30/9 será o encerramento do mês de missões, certo? Esse dia vai ser o culto das nações. Então
você já pode ir preparando sua roupa típica, tá bom? Se você é descendente de italiano, já prepara a sua roupa. Se é descendente de árabe, também já prepara, tá bom? E assim, vão se preparando. Se você é da África, já prepara a sua roupa da África. Eu vou ter que me vestir de mexicano, tá? Pra vir aqui. Conversamos então com o grupo Kadosh, de atividades especiais, e o grupo de missões. Então, esses 3 grupos estarão interagindo em todo o processo de trabalho durante esse mês de setembro. Então, será um mês de muita coisa boa. Então, eu convido a você não perder nenhuma escola dominical, nenhum culto à noite, e vai ser sempre surpresa cada EBD e cada culto. Vai ser uma grande bênção, tá bom? Então, é isso aí. Comece a orar para que seja uma bênção. Dona Laura já procura sua roupa lá da Itália para vir, certo? Olha, vai ser chique. E o trabalho vai ser similar ao mês como foi o mês da família, só que com as atividades diferentes, tá bom? Você vai participar e vai gostar bastante e vai assim trazer outros também para participar com a gente. Ok. Obrigado, pastor Tomás. Opa, esqueci também. A nossa arte culinária, Masterchef, será a irmã Adriana, que vai dar para você os cardápios, exatamente, para você trazer para o dia 30 o Comes e Bebe típico, tá bom? Então os passarinhos podem trazer uma boa alimentação para a gente. Lembrando também, também no mês de setembro, dia 7 de setembro, que é um feriado, nós teremos um passeio esse com um churrasco. Então vamos nos preparar para esse dia de comunhão, vai passar mais detalhes aí durante essas semanas referente a esse passeio que nós teremos no dia 7 de setembro. Quer falar alguma coisa, pastor? Eu pedi para o Davi perguntar lá no sindicato dos metalúrgicos se a gente consegue um quiosque lá. Eu falei para ele, ó, se você for pedir, tenta ver se tiver mais reservado, né? Porque as últimas vezes que a gente ficou do lado de uma muvuca danada, e aí ficou difícil. Mas vai tentar, né? Davi, essa semana eles conseguem um quiosque mais reservado para a gente lá no sindicato metalúrgicos no dia 7 de setembro. Se for, der tudo certo, a proposta é basicamente repetir o que a gente já fez outras vezes. Cada um leva um pouco de carne, quem quiser, leva comida para a gente passar o dia lá, a gente liga o fogo, põe o fogão lá e nós comemos, brincamos, jogamos e passamos o dia lá. É pertinho, é pela empresa, então se você puder, planeje, saindo bem cedo para a gente aproveitar o dia. Dia 7 de setembro, pode levar seus amigos, lá tem uma taxa na entrada, é cobrada na entrada, acho que é R$7, né? Adulto, é isso, né? Não lembro agora, para pagar no sindicato lá para entrar, e lá dentro, o que você levar, nós vamos compartilhar e comer juntos, tá bom? Dia 7 de setembro, vamos aproveitar. E também no mês de setembro, no dia 29 de setembro, a partir das 19h30, também terá um encontro de casais. Certo, pastor? Para falar disso, cada hora um que vem aqui, que coisa. Esse encontro de casais era para acontecer sábado que vem. Nós adiamos, jogamos por um mês à frente, final de setembro. E o título é Uma Só Carne, Uma Só Carteira. Tem alguma significação disso, né? E nesse encontro de casais, uma palestra para casais, não vai ter esse negócio de mesa decorada, florzinha, não. E aliás, eu quero dizer que vem os casais casados, casais de noivos, namorados, né? E se o marido ou a esposa ou o namorado não deve vir, pode vir também, tá? Pode vir que for sozinho. A preferência nossa é que venha um casal. Mas se não, o marido não pode, a esposa, vem assim também, tá? Então nós vamos fazer um lanchinho no final. E a proposta é falar, o que significa isso? Uma só carne, uma só carteira. Eu acho que alguns já entenderam. Então, não perca, dia 29 de setembro. Aliás, está 7h30, mas é 7 horas. 7 horas. Depois mudei, Bruno, é 7 horas, tá? São esses os avisos, vamos nos colocar em pé. Mais uma vez agradecer pelas nossas visitantes, dizer que a igreja fica muito feliz em recebê-las e pode voltar sempre aqui, que será uma honra para a nossa igreja nós louvarmos ao nosso Deus juntos. Vou chamar o pastor Tomé, vir aqui à frente, e assim encerrar com uma oração e também a bênção. Oremos. Pai amado, muito obrigado pela tua grandeza em nosso meio, pela tua palavra perfeita e absoluta que foi pregada e que a mesma venha trabalhar em nossos corações de maneira sobrenatural, nos moldando, nos conduzindo sempre diante do teu querer,
daquilo que te agrada e glorifica o teu santo nome. Abençoe cada família aqui presente, cada pessoa que veio com o intuito de adorar. E certamente sairão daqui com os corações submissos à grandeza do Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E eu te louvo, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, agora e para sempre. Amém. Amém. Pode ser assim. Porque